Buscar as possibilidades e limites do ensino de conhecimentos científicos da física entre crianças. Um desafio enfrentado por um grupo de pesquisadores do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, o ICEG. E os pesquisadores vão além. Querem conhecer também a postura do professor diante do conhecimento científico levado para as crianças em sala de aula. Nossos convidados do programa de hoje são a professora Cleci Werner da Rosa, coordenadora do projeto, e neste bloco é o nosso convidado, o professor Renato Heineck, graduado em Física, especialista em Física e mestre em Educação. Professor Renato, seja bem-vindo ao programa. Professora Cleci, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre essa parte de ter trabalhado com as crianças nas escolas, sobre essa questão de levar o conhecimento científico da física para elas, né, lá nas séries iniciais. A partir desse estudo realizado por vocês desde 2004, me parece que surgiu então essa outra necessidade, que é a questão de observar e de fazer essa análise envolvendo o professor também. Como é que foi que vocês chegaram a esse projeto trabalhado hoje também, atualmente? Pois bem, nesses anos, então, a gente tem trabalhado com a criança e tem visto que a criança gosta da ciência, que a criança, que é possível ensinar para a criança. Dentro das suas condições, ela aprende física. Então, por que isso não é ensinado? Se a criança se mostra tão motivada para aprender ciências, para aprender física, por que então o professor resiste, de certa forma, a levar esse tipo de conhecimento para a criança? E quando leva, qual é a concepção de ciência que ele passa para a criança? Porque muitas vezes não adianta você, não, eu vou inserir conhecimento de física e vou trabalhar conceitos, por exemplo, vou trabalhar o conceito de velocidade. Mas no meu entendimento, ele é um conceito difícil, eu não entendo, eu não gosto disso, eu não tenho uma identificação com isso. E isso passa para o aluno automaticamente. Então, a gente resolveu, nesse ano, investir um pouco nessa questão de tentar conhecer um pouco o professor. Por que ele não ensina? Se nós sabemos que a legislação nos orienta nesse sentido, nós sabemos da importância e nós estamos aí mostrando que é possível. Nós e vários grupos têm mostrado que é possível ensinar física para a criança. Então, por que não leva? Então, esse é o nosso grande problema de pesquisa nesse ano. Por que o professor não leva esse conhecimento até a criança? E quando leva, qual é a concepção de ciência que ele transmite à criança? Professor Renato, em função de vocês estarem trabalhando com um grupo de crianças, né, alunos de séries iniciais, o professor que trabalha com essas crianças é esse que vem do magistério, que deve ter uma formação, então, diferenciada, talvez, para que ele tenha essa concepção do ensino de física de uma forma diferente? Na realidade não é bem assim, né? Na realidade, muitos dos professores formados na escola normal, vamos dizer assim, eles são formados academicamente com fórmulas, com equações, né? Bastante teorias. E quando eles vão se confrontar com o ensino para crianças, eles realmente têm aquela mística de um ensino de física muito difícil. O que, na realidade, a gente está tentando desmistificar isso, inclusive nas escolas normais, com os professores, fazendo com que o ensino passe muito mais pela parte experimental, na qual o aluno tem mais prazer, né, de fazer o experimento e do experimento coletar dados. É por isso que esse projeto, que é um projeto de pesquisa, ele trabalha junto com o projeto de extensão, que é a proposta de vocês, de levar para esses professores da escola normal, então, essa possibilidade de trabalhar com a experimentação. Exatamente, essa que é o grande foco nosso, né? É envolver esses professores que vão se formar na escola normal, no sentido de ter esses experimentos, ter esse tipo de aula experimental, na qual eles observam, analisam, e cabe a nós também recolher deles um relatório, no qual a gente analisa, inclusive, o português, a forma como eles descrevem um experimento, no qual ele possa depois repassar para os seus alunos, as suas crianças, verificando que o ensino é muito mais prazeroso, uma vez que tu envolve bastante a curiosidade das crianças. E essa realidade, ela está presente nas escolas públicas, nas escolas particulares também desse professor? Perfeitamente. Isso a gente tem percebido na forma como nós fazemos com os professores, tanto aqui na universidade como na própria escola, levando a eles esses equipamentos, vamos dizer assim, experimentais, de uma forma bastante simples, né? Vidro, arame, equipamentos dos quais eles podem transformar isso em equipamentos de laboratório.
Mas, professora Cleci, me parece que esse não é um trabalho muito fácil, não, né? Porque é necessário mudar toda essa concepção que o professor tem, né? Já ao longo de muitos anos, muitas vezes, em função do tempo de formação. Como o professor Renato colocava, quer dizer, ele tem uma visão de física, aquela visão clássica do ensino médio dele. Então, ele tem que entender que esta não é necessariamente a física que você vai envolver nas séries iniciais. Aliás, lá você vai ter que falar de física numa linguagem diferente daquela. E esse processo da transposição do que ele teve, da forma que ele teve, com a forma que ele vai ter que usar ela em sala de aula, é que me parece que às vezes falta talvez até um preparo para ele. Nesse processo que a gente está procurando interferir dentro do projeto de extensão. Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ali mostrando para ele, olha, você estudou lá o conceito de momento, de uma força no ensino médio. Mas aqui nós vamos trabalhar sob o ponto de vista da alavanca, quer dizer, nós vamos trabalhar com a gangorra, nós vamos trabalhar com uma chave de fenda, nós vamos trabalhar com equipamentos que mostram o mesmo princípio físico, mas dentro de uma linguagem que é acessível à criança. Quer dizer, é necessário realmente o conhecimento desse professor sobre esses conceitos, mas também de ter essa didática diferenciada também. Sim e não, porque quando a gente trabalha com os professores, a gente procura trabalhar semelhante ao que ele vai trabalhar com as suas crianças. Por exemplo, se tem muita mística que o sol nasce e o sol se põe. Isso para muita gente significa que o sol está em movimento. Mas fazendo a parte experimental, nós vamos comprovar se isto é viável ou não é viável. Se isto é verdadeiro ou não é verdadeiro. Mas na parte experimental, uma parte bastante simples, com bola de isopor, se viu aí trabalhando com as crianças, usando a bússola. Os depoimentos que as crianças dão são depoimentos que muitas vezes o adulto ou o adolescente, em formação no ensino de física, não dão, os alunos dão. Isso são chamados conhecimentos para nós, chamados conhecimentos empíricos. Conhecimentos que estão dentro dele e que vão brotar à medida que a gente vai explorando esse conhecimento. São estimulados. Mas não um conhecimento puramente pronto. Se ouve dos futuros professores, esses acadêmicos, eu não sei nada de física, eu não sei nada sobre conhecimento. Mas se tu começar a explorar, eles sabem. Quando se fala da palavra calor, o que significaria calor no termo científico, não importa o que eles pensam. Eles digam o que eles pensam, que nós vamos, de uma forma simples, prazerosa, experimental, transformar esse conhecimento dele empírico num conhecimento científico. Esse é o grande papel nosso, né? Pois é isso que a gente percebe muito nesse trabalho de vocês, né? Que ele já está, essa pesquisa, ela já tem um impacto, né? E que também a gente vai colher os resultados disso a longo prazo também, em função desse trabalho com os professores. É um processo horizontal, né? Quer dizer, ele vai indo, nós temos que fazer todo um processo de formação de uma nova geração que vai entender de uma forma diferente. Esse processo é interessante. Eu acho que isso, a questão de ser espontâneo, ela é muito válida e muito interessante para nós. Acho que é um dos momentos assim gratificantes, porque a criança, quando você vai falar pro adulto ou mesmo pro adolescente, ele não responde, ele fica com medo de que vai errar. A criança não, a criança arrisca, a criança coloca, a criança nos passa exatamente aquilo que ela está sentindo. E aí é que a gente tem que mostrar que isso realmente envolve conhecimento de física. Seja um conhecimento empírico que nós vamos passar para um processo mais científico, mas ela coloca, ela arrisca. E esse arriscar é que faz o diferencial dele. Para a gente encerrar o programa, eu acho que vale a gente ressaltar aqui que penso que vocês estão à disposição dos professores também, seja para o projeto de extensão, para virem visitar, seja para, quem sabe, o grupo ir até uma escola. Não sei se é possível fazer esse contato ou seria mais para extensão. Mas é o que nós mais desejamos e é o que nós mais estamos fazendo. Não necessariamente se deslocarem até a universidade. Nós vamos até a realidade porque tudo que nós montamos e tudo que nós temos, ele é voltado à realidade. Qualquer coisa que nós fizermos e que for usado só na universidade, para nós não serve. Ele tem que estar próximo da realidade, das carências que as escolas têm, e nós estamos perfeitamente à disposição. Dessa forma se qualifica realmente o ensino e a contribuição de uma universidade. É verdade. Tá certo, a gente agradece a participação do professor Renato neste bloco do programa, agradecemos também a participação da professora Cleci, coordenadora do projeto, por todas essas informações, parabéns e sucesso aí nesse trabalho aí que com certeza tem muitos anos ainda pela frente. Obrigada e parabéns. Obrigado. O programa de hoje termina aqui. Apresentamos para você mais um projeto de pesquisa realizado por professores e estudantes da UPF. Voltamos na próxima semana com mais conhecimento produzido na instituição. Até lá!